Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais uma questão de física, uma questão de calorimetria, tá bom? É aquela questão clássica de calorimetria, onde você tem dois corpos, eles estão trocando calor um com o outro, até que ambos atingem o equilíbrio térmico, tá bom? É a questão 66 da FAMERP, banca da VUNESP, que apareceu em 2026, ano passado. Estou gravando esse vídeo dia 15/3, tá bom? De 2026. Então, apareceu ano passado, né? É uma questão muito clássica, que vai falar exatamente sobre troca de calor. Beleza? Então, vamos para a nossa leitura. Seguinte. Ao preparar uma xícara de café, de chá, né, perdão, uma pessoa colocou 200 ml ou 200 gramas de água. Então, ó, 200 gramas de água, inicialmente a 80 graus Celsius. Então, você tem lá uma xícara e colocou 200 gramas de água a 80 graus Celsius. Então, botou em uma xícara, né, e deixou um sachê desse chá em infusão durante determinado intervalo de tempo. Então, colocou a água e deixou o sachêzinho lá dentro. A xícara utilizada pela pessoa tinha uma capacidade térmica de 100 calorias por grau Celsius. Gente, lembra, ó, capacidade térmica não tem a ver com a substância, tem a ver com o corpo, tá? Beleza? Tem a ver com o corpo, com o tanto de massa que tem aquele corpo. A gente chama na calorimetria de cesão, tá bom? Beleza. E estava inicialmente a 20 graus Celsius. Então, a xícara estava a 20 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, esse sim é o Czinho, é o calor específico, que depende da substância, tá bom? O corpo ele depende também da substância, mas também tem a ver com sua massa. A substância não precisa saber de massa, não precisa saber de nada, tá? Da substância é aquilo e pronto, beleza? Gente, muita gente tem dificuldade em entender o que significa essa unidade, caloria por grama grau Celsius. É o seguinte, gente, se você pegar 1 grama dessa água, pegou 1 grama, tá? 1 grama de água. Esse 1 grama de água, ele está a 15 graus Celsius, por exemplo. Eu vou desenhar aqui no cantinho, ó. O que significa esse Czinho? Eu peguei aqui, ó, 1 grama de água, tá? Esse 1 grama de água está inicialmente a 15 graus Celsius. Beleza? Eu quero que esse mesmo 1 grama de água, eu quero fazer ele subir 1 grau Celsius. Então, ainda tem 1 grama de água. Eu quero fazer esse cara chegar a 16 graus Celsius. A pergunta é, quanto de calor eu preciso dar para essa água para fazer subir 1 grau Celsius? Gente, como é a água, né? A água precisa receber 1 caloria. Então, ó, olha a unidade. Caloria por grama grau Celsius, tá? É o quanto de calor que 1 grama de água, que uma determinada massa de 1 grama, precisa receber para subir 1 grau Celsius. Essa que é a ideia, tá? Então, ó, esse 1 caloria por grama grau Celsius é o quanto de calor que precisa para 1 grama de água subir 1 grau Celsius. Beleza? Se fosse areia, gente, o da areia é diferente, né? O da areia, vou colocar aqui embaixo, ó, depois a gente termina de ler. O da areia, eu tenho aqui 1 grama de areia. Essa areia está inicialmente a 15 graus Celsius. Aí eu vou lá e eu quero fazer essa areia subir 1 grau Celsius. Esse mesmo 1 grama de areia, eu quero que ele vá para 16 graus Celsius. Gente, a pergunta é, quanto de caloria que precisa? Gente, a areia aquece mais fácil do que a água, então precisa receber menos energia. A areia precisa de 0,2 calorias. Então, o Czinho da areia, se falasse da areia, seria 0,2 calorias por grama grau Celsius.
E o da água aqui em específico, né? Então, da água seria 1 caloria por grama graus Celsius. É isso que significa esse calor específico. Tá bom? Bom, então, a ideia aqui é a gente fazer o exercício relembrando de todos os conceitos. Beleza? E desprezando a quantidade de calor perdida para o ambiente, então não tem calor indo para o ambiente, e também a quantidade de calor absorvida do sachê, então também não tem calor indo para o sachê. A temperatura da bebida, ó, a pergunta aqui, ó. A temperatura da bebida ao ser atingido o equilíbrio térmico. Gente, equilíbrio térmico, o que é equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico tem que estar na mesma temperatura. Beleza? Então ele pergunta qual vai ser a temperatura dessa mistura. É o clássico exercício de misturar café quente e leite gelado. Qual vai ser a temperatura da mistura após atingir o equilíbrio? Né? Um calorímetro e água. O calorímetro recebe o calor da água. Qual vai ser a temperatura tanto do calorímetro quanto da água após atingir o equilíbrio térmico? Então, é essa a ideia. Tá bom? Bom, eu já deixei meio desenhado aqui para a gente poupar um pouco de tempo. O que está acontecendo? Né? O esquema, a situação. E, gente, desenhar é muito importante. Tá? Desenhe. Para treinar, desenhe. Tá bom? Que você fica mais fácil de você visualizar o que está acontecendo. Tá bom? Então é o seguinte. Eu tenho aqui minha xícara. Tá? Tá aqui minha xícara. Desenhei na cor preta. Na minha xícara eu coloquei 200 gramas de água. Beleza? Essa água eu coloquei inicialmente a 80 graus Celsius. Beleza? Bom, o calor específico da água é esse aqui. 1 caloria por grama grau Celsius. A minha xícara, ela estava inicialmente, né, a 20 graus Celsius. Então, é como se fosse uma temperatura no ambiente, né? Tá ali, o ambiente está a 20 graus Celsius, então a xícara também está a 20 graus Celsius. E assim por diante. Certo? E aí, quando eu coloquei a água na xícara, gente, lembra, o calor flui de forma espontânea, sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, tá? De forma espontânea. Tem como ser o contrário? Tem, mas não é espontâneo, tá bom? Bom, então qual que é a ideia aqui, gente? A ideia é o seguinte, a minha aguinha, tá aqui esses 200 gramas, está com uma temperatura maior do que a minha xícara, a minha aguinha vai começar a doar calor para a xícara, né? A água vai começar a perder calor e a xícara começa a receber esse calor. Beleza? Gente, vamos lembrar então a teoria. Se a água está perdendo calor, quer dizer que a temperatura dela está diminuindo, certo? Aqui não tem mudança de estado físico, então a gente vai usar sempre o que macete. Beleza? Vamos escrever o macete aqui no cantinho, só para lembrar a teoria do que está acontecendo aqui, ó, aqui embaixo. Ó. Massa vezes calor específico vezes ΔT. Lembrando que a capacidade térmica tem a ver com o corpo. Que a gente pode escrever massa vezes Czinho. Beleza? Então, gente, vamos pensar. Ó. Se a água, que eu desenhei em azul, está diminuindo essa temperatura, né, a massa de água não muda, o calor específico da água não vai mudar, então você pode falar o que do calor? Que o calor está diminuindo, ou seja, a água está perdendo calor. Mas para quem a água está perdendo calor? Para onde vai o calor? Está sumindo? Está indo para o ambiente? Não, falou que não vai para o ambiente. Está indo para o sachê de chá? Também não está indo para o sachê. Então vai para quem? Vai para a xícara. Então, consequentemente, se a água está perdendo calor, a xícara vai ganhar o calor da água. Então, a xícara vai ficar mais quente. Então, a temperatura da xícara vai aumentar. Assim como o calor que a xícara está recebendo vai aumentar. Então, a água perde calor e a xícara ganha calor. Lembra, ó, toda vez calor doado é sempre menor que zero. E o calor recebido, né, ou ganhado, enfim, recebido
é maior que zero. Por que isso, Thiago? O que acontece? Gente, se a variação de temperatura ela cai, o calor cai, certo? Só que se a variação de temperatura diminuir, pensa, eu estou em 30. Se eu for para 20, eu tive uma variação de menos 10. Então, se esse cara for negativo, não tem como a massa ser negativa e nem o Czinho ser negativo. Então, o calor também vai ser negativo. Se eu subir a temperatura, ou seja, o ΔT for de 30 para 40, né? Se for de 30 para 40, variou 10. Então, o ΔT é positivo e o calor é positivo. Beleza? Só que qual que é a ideia, gente? Todo o calor doado pela água está indo para quem? Quem está recebendo esse calor? A xícara. Então, o calor que a xícara está recebendo é exatamente igual ao calor que a água está doando. Só que o calor que a água está doando é negativo. E aí vem aquela clássica fórmula de calor da xícara, se eu passo o calor da água para lá, mais o calor da água é igual a zero. Ah, e se fosse 3 corpos, Thiago, como que faria? Calor da xícara mais calor da água mais calor do sachê igual a zero. Ah, se fosse 4 corpos, calor da xícara mais o calor da água mais o calor do sachê mais o calor para o ambiente igual a zero. E assim vai indo, tá? Então, gente, muita gente decora a forma com QA mais QB mais QC mais QD, mas esse QA mais QB mais QC mais QD vem daqui, ó. Vem disso aqui. Todo corpo que estiver doando calor, o calor fica negativo. Todo corpo que estiver recebendo calor, o calor fica positivo. Cara, isso aqui é muito massa, né? Saber isso aqui, gente, é muito importante, tá bom? Decorar a fórmula, física não é só decorar a fórmula e aplicar a fórmula, gente. Tá bom? Tem que entender o que está acontecendo, tá? Beleza? Então, é isso. Como o Czão é M vezes C, eu também posso escrever que o calor é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Beleza? Tá bom. Então, a gente vai usar isso aqui, gente. Ó. Eu vou até cortar daqui já. Ó, e levar aqui para cima. Bom, então vamos lá. Essa temperatura, vamos voltar para o exercício, né? Lembrar da teoria já. Esse equilíbrio térmico, né? O que acontece? Então, misturou, vai passar um tempo e vai atingir esse tal de equilíbrio térmico, que é o quê? Mesma temperatura, tanto da água quanto da xícara. Beleza? Tá bom. Então, você vai alcançar esse equilíbrio térmico, a gente vai fazer o seguinte. Bom, se o calor da xícara mais o calor da água é igual a zero, vamos calcular separadamente o calor da xícara e o calor da água e vamos botar aqui na nossa formulinha. Bom, calor da xícara vai ser o quê? Vai ser a massa de xícara vezes o calor específico da xícara vezes a variação de temperatura da xícara. Só que ó, ele não deu a massa e nem o calor específico da xícara. Mas ele deu, ó, isso aqui é a nossa capacidade térmica da xícara. Que ele deu aqui, ó, que vale 100 calorias por grau Celsius. Tá bom? Então, ó, substituindo aqui embaixo, ó, calor da xícara é igual a 100 vezes ΔT. Gente, cuidado aqui, tá? O ΔT sempre é final mais inicial. Só que a temperatura final da xícara, quanto que é? É a temperatura de equilíbrio térmico. Eu chamei de T. T maiúsculo. Tá bom? Então, a temperatura final da xícara é o T maiúsculo. Menos a inicial da xícara, que ele disse no enunciado, é 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. Ah, Thiago, mas tem duas incógnitas aqui, eu não resolvo. A tua segunda equação aqui, gente, ó, vai montar um sisteminha, beleza? Deixa aqui guardado aqui, ó. Deixa aqui guardado. Vamos até fazer circular em um preto aqui, que é da xícara. Pronto. Agora, gente, isso aqui eu fiz para a xícara. Eu tenho que fazer também para a água. Então, o calor que a água vai doar, quem que vai ser? Vai ser a massa de água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água. Bom, o calor da água, quanto que é? A massa de água que ele deu é 200 gramas,
Lembrando, gente, eu só estou fazendo isso porque não tem mudança de estado físico, tá? Se tivesse mudança de estado físico, você tem que considerar também. Você vai botar o calor latente, vai colocar tudo dentro dessa fórmula aqui, tá? Soma todos os calor, seja sensível, latente, é tudo, tá? Soma tudo. Beleza? Bom, o calor específico da água é 1, ufa, vezes variação de temperatura. Gente, a água, ela estava em 80 e foi para o equilíbrio térmico, né? Que é o próprio T maiúsculo. Então, a temperatura final da água é o T maiúsculo, menos a inicial da água, que é 80. Vamos guardar isso aqui agora. Guarda isso aqui. Beleza? Aqui está o calor da água e o calor da xícara. Gente, agora sim a gente vai usar a nossa formulinha lá de cima. Então, calor da xícara. Vou separar aqui, né? Da teoria. Calor da xícara mais o calor da água é igual a 0. Calor da xícara, calor da xícara? 100 vezes T menos 20. Mais o calor da água. 200 vezes 1, 200, né? Já vou tirar esse 1 daqui. T menos 80 é igual a 0. Agora, matemática, né, gente? Vamos lá? 100 vezes T, 100 vezes 2000. 100 vezes T, 100T. Menos 100 vezes 20, é 20 com 2 zeros, menos 2000. Mais, que mesma coisa, assim, ó, 200 vezes T, 200 vezes menos 80. 200 vezes T dá 200T. 200 vezes 80, 2 vezes 8, 16. Com 3 zeros, 16.000. Tudo isso é igual a 0. Ah, Thiago, vai dar negativo. Não vai, gente. Você vai passar para o outro lado, vai ficar positivo. Fiquem tranquilos. Bom, e agora? Vou juntar aqui, né, ó, 300T menos 18.000. Tudo isso é igual a 0. Passa para o outro lado. 300T é igual a 18.000. Corta 2 zeros, 2 zeros. Fica 3T igual a 180. O T vai ser 180 por 3, que equivale a 60 graus Celsius. Tá bom, gente? Uma questão muito clássica. Resposta, letra C de casa. Então, uma resolução bem detalhada, tá? Lembrando o conceito principal, tá bom? Então, se você gostou, compartilha para o seu amigo que está estudando calorimetria, que acha calor calor que é uma grande problema para a vida dele. Manda isso para ele, tá? Coloca lá, nossa, esse vídeo da hora e tal, beleza? Então, calorimetria é isso, gente. Calorimetria é saber utilizar as fórmulas, é entender o que significa cada variável que a gente tem aqui, tá bom? E lembrar de calor perdido, calor recebido. Tranquilo? É uma questão que dá para resolver de maneira mais rápida, tá bom? Mas o intuito não é esse, o intuito é ensinar realmente física. Beleza? Então, é isso. Espero que tenha gostado. Curte, compartilha, comenta aí se gostou, se achou da hora, se prefere uma resolução mais rápida. Pode comentar, eu vou ler. Valeu, tamo junto.